simulamos aí que houve 2 chuvas boas, e aí 15 dias houve a necessidade de irrigação. Então, eu irriguei 1 hora a cada dia, certo? Então, se eu irriguei 1 hora a cada dia, eu multiplico pela quantidade de dias de irrigação, que foram 15, né? E aí eu tenho essa conta aqui de 2,67 kW, tá? E o meu preço do quilowatts, como vocês podem até verificar na conta de vocês, né, aí na conta de energia, eu tenho R$ 1,06 por quilowatt. Se eu multiplicar pela quantidade total, que foi a que eu encontrei lá, e aqui eu fiz um cálculo, ó. Vejam aqui, igual, lancei a mão da fórmula para me ajudar, igual a 0,78, que foi a quantidade de quilowatts por hora. Eu irriguei 1 hora por dia, multipliquei vezes 15 dias, que foi a quantidade total de dias que eu irriguei, e eu encontrei, então, 2,67 kW no total. Então, se eu sei que cada 1 kW vai custar R$ 1,06, então eu multiplico 2,67 por 1,06. Ou, novamente, eu venho com outra fórmula, igual a L4, que é 2,67, ó, vamos lá, colocar de novo, igual 2,67 vezes, tá? E vezes, bom lembrar vocês, vezes aqui na fórmula é o asterisco, tá? Então, quando vocês forem fazer multiplicação, é com asterisco. Quando for divisão, é a barra, tá? Então, não esqueçam disso. Multiplicação, asterisco, divisão, a barra, tá? Essa barra do teclado numérico do computador, tá? Então, vou multiplicar a L4, que é 2,67, o total de quilowatt, vezes o preço do quilowatt, tá? Que é R$ 1,06 por quilowatt. Então, eu tenho aí o gasto, né, o gasto total aí de 2,83. Então, R$ 2,83, tá? Eu vou pintar de amarelinho ali o meu primeiro. E venho lá, igual o Word, tá? Mesma coisa. Seleciono essa célula aqui, quero o total do gasto de energia com a irrigação. Vou lá, pinto de amarelinho, que é o total que eu gastei nesse período, nessa safra de alface. Eu tenho R$ 2,83 de custo com energia por ter irrigado, tá? Mas também eu tenho na irrigação tanto a energia quanto a água, tá? Como a gente costuma colocar, não lembrar disso, porque, enfim, a gente tem nos sítios, né, nas propriedades, nós temos a água empoçada, mas vamos dizer que nós temos essa horta na cidade, então eu tenho que pagar por essa água, né? Igual nós pagamos pela água, pela utilização nas nossas casas. Então, a quantidade de litros por hora que esse motor de 1/4 utiliza para rodar aí 1 hora, com um aspersor comum lá na irrigação desse alface, foi 200 litros de gasto por hora, tá? Mas eu tenho que lembrar que os dias de irrigação foram 15 dias. Então, se eu irriguei 200 litros em 1 hora, por 15 dias, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar, né? Multiplicar aqui, igual, vamos lá, fazer com formulazinha. Já tinha colocado direto lá a quantidade. Igual a 200 vezes, asterisco, vezes 15, que é igual a 3.000. Quantidade de litros total utilizada, então, para essa safra de alface, 3.000 litros. Mas a minha conta de energia, como vocês podem ver aqui, eu tenho preço por metro cúbico, tá? Então, eu tenho que transformar esses 3.000 litros em metros cúbicos. Então, se eu sei, é sabido que cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E eu tenho 3.000 litros, né? Equivale a 3 metros cúbicos, né? Então, a gente tem como fazer também auxiliar aqui. Eu não tinha colocado essa quantidade de 1.000, mas vamos colocar aqui fora 1.000, tá? Para a gente fazer tudo com fórmula. Igual a
3.000 litros, certo? Dividido por 1.000, que é a quantidade de metro cúbico, que equivale a 1 metro cúbico, certo? 1.000 litros. Então, eu vou lá, divido 3.000 por 1.000. E aí eu encontro 3 metros cúbicos, que é a quantidade total em metros cúbicos que eu utilizei. É sabido que hoje, né, aqui em Glória, por exemplo, o preço de 1 metro cúbico de água custa R$ 3,00 a R$ 3,50. Tá? Eu coloquei uma média de R$ 3,00, tá? Porque depende do consumo também de cada local. Mas coloquei R$ 3,00 para fins de cálculo, então eu tenho 1 metro cúbico, R$ 3,00, tá? Eu vou fazer o que? O total, então, de metros cúbicos, tá? De valor, de preço que eu gastei. Se eu gastei 3 metros cúbicos para essa safra de alface, eu multiplico por R$ 3,00, que é a quantidade por metro cúbico. Então, vamos lá. Se eu tenho 3 metros cúbicos gastos com a irrigação, vezes R$ 3,00, que é a quantidade, o preço de 1 metro cúbico, eu gastei, então, R$ 9,00 com a água na irrigação. Então, qual é o total do custo da irrigação? Que é energia mais a água, tá? Então, eu tenho um total de 2,83 igual a 2,83 mais R$ 9,00. Eu tenho um total de R$ 11,83. Então, eu achei aí o valor da irrigação, total da irrigação. O que eu vou fazer? Dar um Ctrl C aqui na minha célula de 11,83 e vou lá colar dentro da minha tabela principal de contabilidade, que é a despesa com irrigação. Eu vou lá, clico com o botão